Olá, gente. Hoje a nossa leitura do livro Pensar e Crer é um pouco mais extensa porque ela é baseada no texto que a gente vai ler primeiro, o Salmo 27. É um salmo de Davi, tem como título Com Deus não temeremos. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Tu não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. O título do nosso texto hoje, baseado neste salmo, é Vivendo em Desassombro. O clima após o 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos transformou-se em muito mais do que cuidados redobrados. Tornou-se quase que uma neurose. O medo foi total e geral por conta do fatídico acontecimento dos ataques terroristas contra o World Trade Center e no Pentágono. Houve medo, cuidado, prevenção e terror espalhado por toda parte daquele país. No nosso país não há guerra instituída, mas há um medo e temor da mesma forma. No Rio de Janeiro reina o narcotráfico que sobrepuja a lei. Capitais como Recife, Salvador têm índice de criminalidade que excede o de países em guerra, como Israel, por exemplo, dados de 2007. No mundo como um todo, as pessoas passaram a temer os religiosos, os sacerdotes, pela proliferação de casos de pedofilia entre eles, estes e algumas lideranças também ditas evangélicas por seus escândalos financeiros e de outras montas. Medo de confiar nas pessoas anteriormente mais confiáveis do mundo. Davi é o autor do Salmo 27 e ele começa com a afirmação no versículo 1. Em seguida faz duas perguntas: de quem terei medo? A quem temerei? Medo e temor. Estes dois elementos perseguem a alma humana. Davi lista quatro formas destes medos e temores. Ele fala sobre medo dos malfeitores, versículo 2. Eles trazem destruição e opressão. Medo da adversidade, versículo 5. O que pode acontecer de trágico, hediondo. Medo da rejeição, versículo 9. De Deus, da família. Quantos têm sido rejeitados por suas famílias? Medo dos adversários, versículo 12. São contra nós. Mentem a nosso respeito. São cruéis. Só em Deus podemos ter solução definitiva e segura para os nossos
medos e temores. Vejamos 4 maneiras que Deus nos dá, percebido neste texto, para vivermos desassombrados. A primeira é vencendo o medo dos malfeitores, versículos 2 e 3. Eles são reais, existem, não adianta ignorá-los. Eles nos perseguem, atormentam, se não literalmente, existencialmente, em assombros na alma, em mal-vindas visitas à nossa psique. Devemos estar confiantes de que Deus não dorme. Ele está conosco, do nosso lado, é a nossa doce companhia, não nos larga a mão. Deus sempre tem uma estratégia em nossa defesa. Conforme o versículo 2, Deus faz com que eles, os adversários, sejam quem tropecem e caiam. E seja qual for a linha de ação dos inimigos, seja até o diabo, Deus sempre triunfará e nos fará triunfar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é sempre maior, ele sempre vence. A segunda maneira para vivermos desassombrados é vencendo o medo da adversidade. Versículo 5. A atitude de Davi era buscar o Senhor na sua casa. Dizem os comentaristas, os eruditos, que o templo, o lugar onde Deus se manifestava, era um lugar de proteção também do inimigo, um abrigo seguro, ambiente inviolável. O salmista diz que em meio à adversidade, o Senhor nos esconderá, nos protegerá, nos elevará seguros. Ele nos elevará acima de toda a tribulação. Ele nos fará andar altaneiros, em triunfo, em vitória, em conquistas. Quando aprendemos que esse Deus nos faz, caem diante de nós os inimigos mais terríveis, os maiores e mais atrozes e seus representantes, sejam eles problemas, medos, dúvidas, dificuldades, lutas e adversidades, enfim. O nosso Deus nos ensina a viver sem medo e vencendo o medo da adversidade. A terceira maneira para vivermos em desassombro é vencendo o medo da rejeição. Versículo 9 e 10. Devemos ter a mesma constatação de Davi. Ele é o nosso auxílio. Deus é o nosso auxílio. Se rejeitados, não há ajuda maior e melhor para a estrutura psicológica, emocional e espiritual do ser do que a acolhida de Deus. Davi percebe e transmite a verdade que Deus substitui o amor paternal e maternal que porventura venha a faltar por um amor superior, incondicional e infinito, o seu amor. E o verso 10 nos dá conta de que ele nos acolherá. Já pensou? O mundo e até os que mais deveriam nos amar podem nos abandonar, mas Deus nos recebe para si, nos recebe nos seus braços, no seu regaço. E finalmente, a quarta maneira para vivermos desassombrados é vencendo o medo dos adversários. Versículo 12. Os nossos adversários também não são fictícios. Eles existem de fato e nos hostilizam. Para vencê-los não precisamos ser super-heróis da fé. Os mais corajosos são os que lutam com a consciência de suas limitações, pois vivem apreensivos, prevenidos, amados na expectativa. Foi assim quando construíram o belíssimo templo da Igreja Presbiteriana Central em Garanhuns. Os inimigos do Evangelho naqueles dias eram muitos e mais fortes, mas aqueles bravos irmãos passaram a pernoitar na obra, porque à noite os inimigos derrubavam as paredes erguidas no dia. Passaram a defender a obra com o risco da própria vida, e aquele belo templo foi erguido, apesar das investidas para que a obra não fosse concluída. Nós, tal qual Davi, podemos contar sobretudo com a bondade de Deus sobre nossas vidas.
nossos planos, nossos projetos, conforme o que é dito no versículo 13. A vitória que Davi, a vitória de Davi sobre os seus medos e temores passou sobretudo pela busca da presença de Deus em sua vida. Isso o marcou. Sua primeira afirmação é a seguinte: Deus é a luz da minha salvação. Versículo 1. Sua segunda afirmação foi: Deus é a fortaleza da minha vida. Versículo 10. Estes dois elementos divinos, luz e fortaleza, vencem os dois elementos diabólicos, medo e temor. A presença de Deus nas nossas vidas, revigorada e representada também pela presença nossa nos seus átrios, sua casa, nos faz vencer os medos, os temores. Este é o elemento crucial, a presença de Deus em nossas vidas. Não há lugar para medos e temores onde reina a presença de Deus. Esta é a receita de Davi: buscar ao Senhor, versículo 8. Morar na casa do Senhor, versículo 4. Andar nos caminhos do Senhor, versículo 11. Só assim poderemos vencer os nossos medos e temores. Pensar e crer.